e a gente já tem duas convidadas, uma aqui no estúdio, certo? E uma na live com a gente. Então a gente vai ter um monte de gente, um monte de carinha na nossa live. A gente convida a galera para entrar ali no YouTube e procurar GZH. Aqui no estúdio com a gente está a psicóloga, especialista em maternidade, trauma e luto, Arielle Groff. Arielle, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, bom dia. Oi, Arielle, obrigado por estar com a gente de novo aqui no Timeline. E com a gente na telinha, a Nani Reborns, que ela é colecionadora de bebês reborn. Tudo bem? Como é que tá, Nani? Tudo bem, bom dia. Obrigada pela oportunidade. Perfeito. Tu estás aonde, Nani, no Brasil? Eu sou de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, perfeito. Isso. Bom, quem quer fazer a primeira pergunta pra Nani? Eu vou começar perguntando pra Nani. Eu acho que pra gente inaugurar, Nani, assim, o que é um bebê reborn, né? Vamos explicar direitinho pra quem eventualmente não tá por dentro. Tu tá com um no colo aí agora, porque agora deu uma falhada na nossa imagem, mas ele é perfeito, né? Impressionante o hiperrealismo desses bonecos. Tá correto chamar de boneco? Explica pra gente o que é um bebê reborn. Olha que lindo esse aí. Perfeito. Pode chamar de boneco, não tem problema. Bebê reborn nada mais, nada menos que uma boneca onde as artistas aplicam a técnica reborn, que é renascer, né? E elas aplicando essa técnica, a boneca fica bem parecida com um bebê real. Então, bebê reborn é uma boneca de vinil com técnicas para parecer um bebê de verdade. No teu caso, tu é artista também, produz bebê reborn ou tu só coleciona? No meu caso, eu sou colecionadora e influencer no mundo reborn. Gravo vídeos com esses bebezinhos. Quantos tu tem? Hoje eu tenho 15 bebês na minha coleção. Uau! E qual é a tua paixão, assim? Por que tu coleciona bebê reborn? De onde vem essa vontade? O que te satisfaz? Por que isso? Então, eu sempre gostei de bonecas. A minha vida toda eu gostei de bonecas. E eu coleciono esses bebês há quase 20 anos. E desde a primeira vez que eu vi na televisão, eu me apaixonei e quis começar a colecionar. Mas eu sempre colecionei bonecas, sempre tive muita boneca. A gente tá vendo nas imagens. Eu queria tirar essa dúvida, PG, porque acho que a tua pergunta... Impressionantes, a gente tá vendo a coleção da Nani, assim, é uma coisa de louco, assim, são bebês... Tem uns sorrindo, outros não, outros dormindo. E de diferentes cores, com olhos azuis, com olhos pretos, e fisionomias distintas, assim, é incrível, assim, impressionante a semelhança. Kelly, desculpa, tu ia perguntar. Não, a pergunta do PG é super pertinente em relação a boneco, porque é isso que eu queria entender. É uma coleção de bonecos, porque tem gente que faz coleção de várias coisas, né? De copinho, de boneca, antes era de latinha. Se é uma questão de boneco ou se é uma questão de, entre aspas, simular ter um filho, porque a gente viu parto de bebê reborn, a gente vê maternidade de bebê reborn. Pra ti, o que bate? É ter coleção de bonecas ou tratá-lo como se fosse filho? Olha, pra mim é total coleção de bonecas, né? Esses vídeos que vocês estão vendo na internet, que estão super viralizados, é tudo marketing. A gente chama de roleplay. Nós gravamos vídeos de roleplay, que são os vídeos de encenação, que a gente trata como se fosse um bebê de verdade, porém apenas para o vídeo. A vida real é totalmente diferente. Os meus bebês reborn são todos guardados dentro do guarda-roupa. Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 5 anos, né, que demanda a minha completa atenção. Então, as minhas bonecas, né, os meus bebês reborn são tratados como bonecas, porém, eu gravo vídeos com eles, né? Eu sou monetizada na plataforma e eu ganho para gravar os vídeos. Então, quanto mais real os vídeos, mais a gente chama a atenção das pessoas, mais visualização a gente tem. Nani, então, e é uma movimentação boa de grana? É uma coisa que te ajuda na vida real com a tua filhota de 5 anos? Olha, o meu marido, ele é o provedor, né? Ele é o provedor da casa, mas com certeza esses vídeos me ajudam a comprar coisas para minha filha. Hoje em dia tudo é caro, né? Então, com certeza é um dinheiro que ajuda. Eu faço faculdade, eu gasto bastante com materiais, então ajuda com certeza. Os bebês reborn mesmo custam uma fortuna, né, Nani? Não sei se por tu seres influenciadora, talvez tu ganhe, né, os bebês e não gaste tanto. Quanto é que custa um bom bebê reborn? Olha, por ser influencer, eu tenho parceiras no mundo reborn que fazem esses bebezinhos para mim. Inclusive, esse aqui é de uma das minhas parceiras, da Cláudia,
E elas fazem os bebês pra mim, então elas mandam e eu divulgo a arte delas. Um bebezinho reborn você consegue comprar a partir de 1.500 nessa faixa. Essa é uma faixa média, mas até... pode ter 5 mil, 10 mil ou não? Acho que mais até, né? Facilmente. Um bebê, se a gente for pro lado do bebê reborn de silicone, no Brasil você consegue comprar até uns 15 por aí. Agora, se for lá fora, chega até 30 mil facilmente. Esses teus são de quê? Não são de silicone? Todos os meus bebês reborn são de vinil. Todos são de vinil. Mas eu tenho aqui em casa uma bebê reborn de silicone, que eu gravo vídeos com ela, mas ela não é minha, ela é de uma amiga que deixou um tempo comigo justamente para eu gravar vídeos, porque traz bastante engajamento. É o vídeo do banho? É o vídeo do banho? Ou vídeo do banho. O vídeo do banho é ela? Vídeo do parto não é meu, não fui eu que fiz, é uma artista, Gabi, que fez vídeo do parto. Essa bebê que passa aí eu dando banho nela, ela é de uma amiga e eu gravo esses vídeos para engajar. Nani, tem preconceito? Tu sofre preconceito com isso nas redes ou na vida real? Eu sofro muito preconceito por causa dos vídeos, principalmente, porque as pessoas olham e acham que eu trato igual bebê de verdade, acham que eu tô colocando a expectativa da maternidade, e o que eu deixo sempre claro é que eu recebo muitas mensagens no meu direct, e quando eu recebo mensagens de mulheres que falam que não podem ter filhos e querem comprar um bebê reborn, eu sempre falo para não fazer isso, porque é uma expectativa que pode frustrar ainda mais a mulher, porque não tem como comparar uma boneca com um bebê de verdade, é impossível. Tem que ser visto como coleção, tem que ser algo muito natural, não pode atrapalhar tuas atividades diárias. Então é isso que eu passo também nas minhas redes sociais. Sempre estou falando para as pessoas que é roleplay, para que elas não confundam tanto. É óbvio que muita gente não tá nem aí e sai fazendo o hater mesmo e xinga e tudo mais. Na vida real, quando eu saio com eles, é bem menos. Mas eu viralizei na internet por conta de uma senhora que me chamou de maluca no shopping. E aí eu contei, né, essa história e o vídeo viralizou e aí deu boom aí na Art Reborn. Mas a Art Reborn por que você foi no shopping? Eu saio com os meus bebês reborns. Quando eu saio com os meus bebês reborn, geralmente eu tô com a minha camiseta para divulgar as minhas redes sociais e o trabalho da artista. Eu levo o cartão da artista. Então as pessoas vêm até a mim e aí eu já faço divulgação, já faço venda para artista. Já vendi vários bebezinhos saindo com eles. Entendi. É um negócio para ti. Um negócio. Dani, É um business, antes de passar aqui para Arielle Groff, que eu quero bastante ouvir a contribuição Eu também dela. quero que a Arielle pergunte. Isso também, mas eu tenho uma pergunta que eu queria fazer, que é o seguinte: a gente percebe, né, Arielle, conversando com a Nani, que ela é uma pessoa absolutamente lúcida, consciente, razoável, uma pessoa que tem absoluta noção do que está fazendo, de por que gosta, acho que sustenta bem por que gosta de ter essa coleção. Mas eu queria que tu trouxesse pra gente, Nani, se chegam pra ti relatos de mulheres que têm uma relação não tão saudável com os bebês reborns, né? Porque a gente tem visto isso, a gente tem visto relatos sobre isso, de mulher que leva o boneco reborn no médico. No hospital, exatamente. Ou que senta no assento do ônibus para mulher com bebê, né? Senta lá com o seu reborn lá, achando que tem direito a isso, que é um caso meio que, acho que entra quase na psicose, né? Tu tem relatos disso, Nani? É frequente chegar para ti? Olha, é muito importante, até porque nós temos pessoas nos assistindo, que eu deixe muito claro, porque eu acho que eu sou uma pessoa que eu posso falar isso com propriedade, que esses vídeos que a gente tem visto na internet de colecionadoras levando o bebê no hospital, colecionadoras que entram no ônibus para gravar, que tá pegando fila preferencial, nós temos que entender que tudo isso não passa de encenação. Tudo, ali tu achas? Não tem ninguém que esteja envolvido com o bebê reborn de uma maneira assim pouco saudável do ponto de vista emocional e mental. Como se fosse Não mãe tem. mesmo. Não tem, isso eu posso garantir aqui para vocês que não tem. Eu estou há quase 20 anos no mundo reborn e eu não conheço uma colecionadora sequer que trate os bonecos como bebê de verdade. Esse vídeo do hospital foi a minha amiga Yas que fez. Ela aproveitou a oportunidade que a amiga dela ganhou o bebê, ela grava conteúdos também. E ela também é monetizada, então ela falou, é uma oportunidade de aproveitar que a arte reborn tá em alta, eu vou levar o boneco lá no E vou fazer um vídeo.
e vou gravar vários takes. Foi isso que ela fez. Ela tava visitando a amiga que ganhou o bebê. Tem uma história passando aí na internet também, com uma foto de um bebê, inclusive esse bebê é meu, falando que eu contratei uma babá. Mas isso é uma fic. Pegaram a foto do meu bebê e estão falando isso. E aí isso vai se espalhando, pessoas que são leigas no assunto acabam acreditando. Eu estou recebendo muitas mensagens de psicólogos, de terapeuta, mas eu sou uma pessoa que eu faço terapia. E o meu terapeuta está ciente de tudo. Ele não vê problema nenhum, porque quando eu falo a realidade e quando eu conto para as pessoas a real, as pessoas começam a entender um pouco mais. Então, eu posso garantir aqui para vocês que nenhum desses vídeo de hospital, vídeo de fila preferencial... Se tem vídeo é porque alguém filmou e quis filmar. É isso que tá tentando dizer para nós. E quis ganhar dinheiro, que também é legítimo. É tudo conteúdo, tá? É tudo conteúdo e marketing. Nani, quanto do teu dia é ocupado com isso? Eu pego um dia na semana para gravar todos os vídeos. E aí tu fica o dia inteiro? Não chego a ficar o dia inteiro porque são vídeos muito curtos. Entendi. Eu não tem como, porque olha só, eu estudo, eu tenho uma filha, eu tenho casa, eu tenho marido e eu trabalho. Eu faço venda, eu e a minha mãe a gente vende roupa pela internet. Então, assim, eu não consigo ficar tanto tempo ali com uma boneca, não tem como. Então, geralmente eu pego 1 a 2 dias da semana para gravar os meus vídeos, fica tudo ali no rascunho e eu vou liberando nos horários que eu tenho para liberar vídeo. Nani, muito, muito obrigado. Teu depoimento foi absolutamente generoso com a gente. A gente pôde compreender muito, muito, muito do que é a cultura, do que é a coleção, enfim, né? De como as pessoas estão lidando com isso aí. Obrigado pelo carinho, um beijo para todos os teus bebês aí também. Muito obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Tá, Obrigado. O teu Instagram é Nani Reborns, né? Nani Reborns em todas as redes sociais, Instagram, TikTok. Nani, com a letra E no final. Perfeito. Exatamente. Obrigado, Nani. Valeu. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Arielle Groff, tudo bem? Tudo bom, Potter? PG, ele tem um péssimo hábito, peço desculpas, porque ele fica entrevistando as pessoas no intervalo. Eu sou ansioso, Como né, é cara? que ele vai agora repetir as perguntas, vai repetir as respostas, entendeu? Vai ficar um teatro entre vocês dois. Porque o assunto estava absolutamente Não, o interessante. PG é inteligentíssimo, fará novas perguntas muito PG, inteligentes. as principais do Mas eu intervalo. acho que, quem sabe, a Kelly começa lá. Kelly, tu que tá aí fora, ouviu a entrevista, talvez assim, distante do nosso ambiente aqui, que no intervalo realmente a gente trocou ideia, Arielle, o Potter e eu. O que te chamou mais atenção na nossa Estamos, conversa? para quem com ligou o rádio, Eu desculpa, queria falando de falar bebês como mãe, reborns. sabe? Isso, bebê reborn, a gente tá falando. Exato. E a gente Vamos conversou situar com uma todo mundo. colecionadora agora de bebês reborns, muito lúcida, né? Uma pessoa que claramente, né, Kelly, não tem nenhum distúrbio, como eventualmente alguém possa pensar, né? De achar que aquilo é uma criança de verdade. Não, ela guarda nos armários o bebê reborn e tal, e ganha dinheiro sendo influenciadora nesse meio, Kelly. Eu queria falar do lugar de mãe, né? Do meu lugar de mãe, e por isso que eu pedi para vocês para participar dessa entrevista, ainda que eu esteja no Harvard Club, aqui com o Temer e com o presidente do Supremo, o Barroso. Muito chique. Eu queria perguntar, do Harvard Club para bebê reborn. Cada um gosta do que quiser. Tem gente que gosta de estar perto dos políticos, entende? O que eu queria falar é do lugar de mãe, assim, porque depois dessa entrevistada eu já entendi que é tudo tudo dinheiro, né? Ela quer ganhar dinheiro, legítimo, os views do YouTube pagam em dólar, eu acho que tá tudo certo. Mas do ponto de vista de mãe, pode ser que tenha também, como os meninos disseram, pessoas que sintam os bonecos como filho. E aí talvez encontre algo de que eu sou uma pessoa que já perdeu 3 vezes o bebê, alguém que não consegue realizar a maternidade, eu olho com um olhar até de solidariedade. O que te parece? Faz algum sentido? E que lacunas isso pode preencher? Oi, Kelly, tudo bom? Bom, eu acho que a gente precisa contextualizar e a tua pergunta ela é bem interessante. Eu acho que a Nani nos trouxe aí, como o PG falou, uma lucidez importante. Porque em tempos de redes sociais, aonde tão facilmente a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro, isso pode ser perigoso. Então, acho que trazer, né, um pouquinho desse bastidor do mundo reborn é interessante para trazer esse pingo de lucidez. Porque a gente tem aí o uso, né, dos bebês reborns como coleção,
e até aí, ok, assim como existem coleções de muitas coisas estranhas, e eu acho que também é importante pontuar, né, por que agora se fala tanto e esse incômodo que gera mulheres colecionando, ao passo que, por exemplo, homens colecionam muitas coisas, bonequinhos, né? A própria relação com videogames, que por vezes acaba sendo uma relação disfuncional. Então, acho que é importante a gente também entender que atravessamentos isso possa ter e por que falar de mulheres colecionando algo possa estar gerando tanto assunto e incômodo. Acho que esse é um ponto para a gente refletir. Então, a gente precisa entender o quanto que isso vai desde a coleção até um rompimento com a realidade, né? A Nani traz isso de que é tudo uma questão de marketing, mas a gente acha que abre aí um canal interessante para a gente pensar a saúde mental. No sentido de que, especialmente em situações de luto, eu fico com uma certa cautela, porque o luto ele precisa ser um processo de uma ressignificação simbólica. Quando acontece uma perda concreta e real, é através do simbolismo que o processo de luto ele vai sendo elaborado. A gente tem, puxando aqui um pouquinho só de teoria, a relação de vínculos contínuos, que é quando eu aprendo a me relacionar com aquela pessoa perdida que não está mais aqui concretamente. Então, eu tenho escutado, lido, né, muito do uso de bebê reborns como uma ferramenta para esse processo de luto em situações de perdas. E eu, particularmente, ligo um alerta. Porque o quanto que isso pode levar a um luto complexo, aonde justamente retira a possibilidade da mulher, da mãe enlutada, simbolizar aquela perda e fazer essa ressignificação. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado e trabalhar de uma forma bastante ética, porque assim como tem pessoas que têm uma lucidez de ter uma relação de coleção, isso pode levar sim a lugares muito perigosos em termos de saúde mental para quem já está num período bastante vulnerável, que é um momento de luto e de perda. Eu tenho uma tendência a achar os bebês reborns, e aqui eu não estou fazendo julgamento, estou dizendo sobre o que eu penso, sobre a minha reação ao dar de cara com um bonequinho assim. Eu acho meio macabro. Eu tenho uma tendência a achar aquilo meio tétrico, assim, uma coisa... porque me parece um bebê que morreu. Eu fico com essa impressão. Se eu tivesse um bebê reborn desse e encontrasse no meio da noite, um troço desse no meu quarto, acho que eu começava a rezar. Um cagaço. Porque eu tenho medo. Eu acho... mas me parece que essa, Ariane, é uma visão muito particular minha, que outras pessoas que estão nos ouvindo certamente devem se identificar, mas isso por si só não quer dizer que a pessoa colecionadora que tem interesse pelo bebê reborn seja uma pessoa com interesses macabros, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre o que representa essa figura do bebê reborn na vida de uma pessoa que não necessariamente está buscando substituir um filho, mas que está encontrando ali alguma necessidade de apego. Enfim, queria que tu falasse sobre isso. Eu tenho um pouquinho de medo do bebê reborn, medo mesmo. Eu olho e acho, credo, Jesus. Porque justamente, né, eles viraram sucesso e não é de agora, né? Remonta lá da década de 90 a criação, o surgimento nos Estados Unidos dos bebê reborns como arte, né? Que foi justamente artesãs que quiseram dar um hiperrealismo a bonecos. Então, começou com uma arte. Então, quanto mais realista, por mais assustador que te possa parecer, e para muitas pessoas também, é uma arte. Então, talvez, né, se uma artesã ouve a gente falando do hiperrealismo, para ela vai ser um elogio. Porque é sinal de que quanto mais realista, mais perfeito é nessa arte de bebê reborn, né? Então, o quanto que as motivações, elas podem ser múltiplas. Desde o marketing, como a Nani falou, né? E eu acho que nesse momento que ressurge o bebê reborn, muitas postagens que se vê tem esse foco de engajamento, né? De viralizar. Muitas pessoas, muitas mulheres famosas também têm aparecido com seus bebês reborns. Então, a Nani usou muito a palavra monetizar. É um negócio. E aí, em tempos de influencers, a gente também abre, acho que, uma outra reflexão de até onde vai, qual o limite da influência. Até onde se vai com isso, né? Com postagens que se tem em maternidades e tantas outras coisas. O que me assusta é o quanto isso vai escalando. Posso ir pro outro lado? Claro. Não é daqui a pouco isso não é um espalhar de carinho?
Não é a gente lidar bem com bebês, não é a gente... Quem olha alguém assim, uma criança olhando, por exemplo, uma adulta tratando bem um bebê reborn, não é um indicativo de que tratar bem é bom, né? Não só, de, sei lá, um apego. Isso não passa uma coisa boa também? Pode passar, sim, desde que a gente precise olhar para o uso que se faz disso. Se a gente consegue estabelecer uma relação clara de que aquilo é uma brincadeira e é um boneco... a gente pode talvez usar o lúdico, né? E é uma diferença também a relação que uma criança estabelece com o brincar e com o brinquedo. A gente não acha estranho uma criança com um bebê reborn. E uma relação que o adulto vai estabelecer com o brincar e o brinquedo. Então, esse é um limite muito sutil que a gente precisa estar muito atento. Até onde vai o lúdico e aonde pode começar a ter um rompimento de realidade. Porque, por exemplo... teve um projeto de lei no Rio de Janeiro para estabelecer o dia do bebê reborn. O que tu acha? Eu acho que isso começa, vou dar uma opinião muito pessoal aqui, eu acho que isso começa a romper com uma realidade. E aí eu acho que começa a ficar perigoso. Porque, de novo, a gente está falando aqui entre pessoas que têm, né, a própria Nani, que tem uma lucidez, que tem uma consciência, que faz um uso monetizado, mas nem todo mundo que está exposto ou consumindo esses conteúdos vão estar nessa mesa com os mesmos recursos psíquicos para isso. Então a gente precisa ter essa atenção. Como que isso chega para as pessoas? Quando a gente escala, rompendo com a realidade de que aquilo é um boneco e ponto, isso pode começar a ficar perigoso. Tem um ponto que eu achei muito interessante, tu começou a tocar nesse assunto, que a Nani Reborns, né, que é ali na entrevista pra gente, ela dizia que essa coisa de ir pra maternidade com o bebê reborn, de sentar num ônibus, lugar pra mulheres com crianças ou grávidas. Fila preferencial. Isso, que isso tudo é uma encenação para ter clique, para ganhar dinheiro. Pô, eu não tenho como não pensar que só um pouquinho até onde vai, até onde eu vou encenar para ganhar dinheiro, para ter clique. Quer dizer, que mundo é esse que eu me faço de louco, praticamente, para ganhar um dinheiro, para ter clique, para chamar atenção, porque por um lado elas estão dizendo assim, não nos chamem de loucas, nos respeitem. E eu acho que está corretíssimo. Por outro lado, a gente vê vídeos em que parece que a pessoa está em surto psicótico mesmo, ao fazer um parto de um bebê que é um boneco. É a impressão que eu tenho. Eu repito, eu não acho legal fazer julgamentos, não é isso. Mas não vai um pouquinho demais nessa encenação maluca das redes sociais de colocar o bebê reborn como uma criança de verdade? É claro que a sociedade vai encarar como algo esquisito. Sim, sem dúvida. De novo, é o limite que vai entre o lúdico e entre o rompimento com essa realidade, né? E aí tem uma questão também que as redes sociais amplificam muito e que é, né, uma necessidade básica da gente enquanto ser humano, que é o senso de pertencimento. Então, o quanto que essas pessoas acabam se encontrando muito mais facilmente e criando essa força da comunidade. E aí, de novo, a gente tem que ter essa atenção para o quanto a relação com aquela boneca, aquele boneco, tá fazendo com que a pessoa deixe de realizar questões da sua rotina, o quanto que aquilo está começando a gerar prejuízos relacionais, funcionais, sociais. Isso são pontos importantes para a gente ter atenção, né? Ao passo que eu vejo, né, que muitas mulheres que têm bebês reborns, que colecionam bebês reborns, falam que elas têm uma vida, como a própria Nani falou, que elas têm filhos, né? Então aí entra no que tu trouxe, Potter, estabelecer uma relação de cuidado, de afeto, do brincar, do estabelecer tanto com meninas quanto com meninos, né? Que vem ali uma questão do afeto, do cuidado, isso é joia, mas claro, isso a gente tem desde sempre, com bonecos qualquer, né? Desde a nossa infância isso está posto. Não precisa necessariamente ser um bebê reborn para a gente estabelecer essa relação de afeto, ensinar afeto e apego para os nossos filhos. Qual é a diferença para uma coleção de roupas, para uma coleção de livros, para uma coleção de bonecos, para uma coleção de jogos de videogame? Eu acho que toda coleção, ela vai ter esse limite entre o que é lúdico e entre o rompimento da realidade e uma relação disfuncional. Vou trazer o exemplo que eu trouxe antes, né? De, por exemplo, vou falar em homens porque geralmente são homens que têm uma relação com videogames. Não é incomum a gente ouvir relatos de homens que muitas vezes deixam de ser funcionais dentro das suas casas, com as suas parceiras, com as suas tarefas, porque o momento do videogame eles entram numa bolha e nada mais importa. Então, passa a ser uma relação igualmente disfuncional, né? Ou de, então, coleção de bonequinhos que tem aquela coisa que ninguém toca e se cria uma... Star Wars.
né? Que as pessoas se vestem para ir na estreia dos filmes. Então, acho que o que a gente precisa olhar é o que está por trás, o que motiva isso e a relação que se estabelece com a coleção que seja. E, de novo, o ponto é aonde isso para no lúdico e aonde isso começa a romper com a realidade ou trazer prejuízos funcionais, sociais e relacionais na rotina da pessoa. Kelly? Eu queria pegar o PG de novo. Falta 1 minuto para acabar o programa. Ah, é verdade. Que é a conexão do que a gente segue dos influenciadores. Boa. Porque a gente vê influenciador fazendo de tudo e as pessoas seguindo sem qualquer reflexão, né? Desde questão de vacina, gominha e isso aí. Acho que a Arielle tocou muito rapidamente nisso. E aí, Arielle? Sim, é exatamente isso. No momento em que a gente tem as redes sociais e tudo fica muito amplificado e tudo viraliza muito rápido, eu acho que a gente precisa também consumir conteúdo com um senso muito crítico. Qual o limite disso? Né? Porque traz esse senso de pertencimento, dá voz para aquilo que daqui a pouco é algo muito silenciado em mim, ou que eu tenho até vergonha, mas que as redes sociais amplificam. Então eu acho que a gente precisa ter muito esse filtro, assim como quem posta usa muitos filtros, a gente precisa construir o hábito de usar filtros para consumir conteúdo e entender o ponto em que isso passa a ser funcional ou não, e começar a ter críticas. E a partir disso, em alguns casos, até buscar ajuda se for preciso. Uma das maiores plataformas do mundo se chama OnlyFans. No OnlyFans, as pessoas que estão lá distribuem vídeos e fotos e textos, né? Para pessoas que pagam especificamente por aquilo. A plataforma não nasceu para conteúdo adulto, mas virou uma plataforma de conteúdo adulto. Né? Tem pessoas que pagam $20 por mês para ver pés. Enfim, é um outro assunto, né? É um outro assunto. E aí tu volta outro dia pra falar com a gente sobre isso? Fechou. Fechado.